e o podcast ele é inspirado na obra do Ailton Krenak, Futuro Ancestral, é o livro, tá? Nesse trabalho está participando aí os alunos Rafaela Taveiros, João Pedro, Maurício, Rafaela Domingues e Iago Vieira e eu, Vinícius de Jesus. Para contextualizar, né, para fazer a introdução desse trabalho, nós escolhemos abrir esse diálogo, né, abrir esse debate com um trecho do livro, né, da obra do Krenak, O Futuro Ancestral, que fala, abre aspas, a escola não é um prédio, mas sim uma experiência geracional na qual as pessoas que passam por coisas distintas podem compartilhar conteúdos e ajudar as crianças a se prepararem para a vida adulta. O Krenak ele faz uma crítica muito incisiva, né, e muito nítida aí a construção da ideia de educação que nós temos hoje no mundo ocidental, principalmente, né? Essa ideia de que a educação só vem dentro dessas quatro paredes ali dentro daquele prédio, é somente as pessoas que estão ali dentro que detêm ali aquele conhecimento, somente aquelas pessoas que estão ali dentro que podem debater sobre coisas e que conhecem coisas e que conhecem assuntos. Ele não faz uma crítica à educação em si, mas ele faz uma crítica a esse modelo de educação, né, que nós temos hoje nesse mundo aí ocidental. Essa crítica, né, ela é muito pertinente no sentido de entender que outras culturas e outras formas de saber também são relevantes, né? Então essa crítica ela é uma crítica a essa anulação dos saberes vernanculares, né, que nós temos hoje, os saberes da terra, e aí ela exatamente traz essa pergunta, né? Então os povos originários, né, as comunidades que não frequentam esse espaço escola, elas não adquirem saberes, eles não têm saberes, eles não sabem fazer coisas, eles não conhecem sobre a terra, eles não conhecem sobre cura, eles não conhecem sobre outras coisas. Então ele traz muito essa crítica. E para fazer, né, para levantar esse debate, para levantar esse podcast, esse trabalho como um todo, nós realizamos uma pesquisa. Essa pesquisa ela rodou em algumas escolas aqui no Rio de Janeiro, escolas conhecidas, né? E nós rodamos essa pesquisa para alunos, professores e funcionários como um todo da escola responderem, das escolas responderem. E uma dessas perguntas que faz muito sentido e traz esse diálogo, né, com esse trabalho que nós estamos fazendo e com a obra do Krenak foi sobre o espaço físico da escola, né, a estrutura física da escola. Então a pergunta ela vem aí trazendo a estrutura do seu colégio comporta a quantidade de alunos hoje? E aí nós tivemos um nível de resposta muito elevado para o sim, né, e o mesmo nível de resposta aí pro talvez e foi amenizando, mas o debate ele vem estruturando essa questão, essa pergunta principal em dois pontos, né? O primeiro ponto é a falta de acessibilidade. Então, se não está tendo aí alunos suficientes na escola, onde estão esses alunos e quem são essas pessoas que não estão chegando à escola, onde elas vivem e por que elas não estão chegando? E porque elas não conseguem chegar à escola, e aí nós temos um contraponto, né? Que é questionar se é somente nesse lugar que adquirimos o conhecimento. Então, é somente na escola, qual é a importância de estarmos frequentando a escola? E aí, mais uma vez, né, nós não estamos discutindo a educação em si, mas esse modelo de educação. Então, nós, tudo bem, não estamos frequentando a escola, mas qual é o problema exatamente de não estarmos frequentando a esse espaço escola? E o que esse espaço escola produz? E aí nós vamos discutir esse debate ao longo do processo aqui do nosso podcast. E uma das ideias principais, né, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa do processo, é trazer aí as campanhas e as críticas da Greta sobre o processo educacional ocidental também, esse processo educacional que acaba, como é que eu posso falar, trazendo, né, segregando um tipo de pessoa entre A e B, né? E aí nós temos o início de um processo capitalista que advém desse processo também de segregação da educação. Em desses protestos, né, e dessas críticas da Greta, ela fala que os adultos estão roubando a infância. Então é muito uma crítica a esse modelo ocidental, né, esse modelo de educação hoje, o que as crianças estão aprendendo, o que as crianças estão desenvolvendo, se as crianças estão olhando para a Terra, se as crianças estão olhando para o hoje, se as crianças estão olhando para o presente e sendo educadas para esse presente, para esse processo que já existe, que nós estamos hoje, que precisa ser respeitado. E não, o que nós vemos hoje é que está totalmente o contrário. A criança ela está olhando sempre para o futuro, a criança está sendo planejada para o futuro, né? E aí a Greta também, ela pede para as crianças não irem às escolas e para os pais não levarem essas crianças à escola, afinal de contas a escola nem tem tanta importância assim. E mais uma vez, quando ela fala isso, ela fala sobre o espaço escola, né? Sobre o ambiente escola, sobre o prédio escola. E nesse debate,
ela traz essa crítica, né, da construção da educação para o futuro. A educação, né, essa crítica sobre a relação da educação e os problemas climáticos, por exemplo, né, que é muito porque o Krenak fala também. Então, ele traz essa alusão sobre os problemas climáticos, que quando nós olhamos para a educação no presente, nós relacionamos, obviamente, ao cuidado com o corpo, ao cuidado com o nosso espaço, ao cuidado com a nossa terra. E quando nós olhamos aí para o futuro, nós estamos olhando para uma produção de uma pessoa, para a produção de um ser, que essa pessoa já existe, que essa pessoa só precisa ali ir se transformando, né, seguindo aos poucos aí pro que ela realmente quer, e não para esse sistema capitalista que está chegando lá na frente. E aí, já trazendo a pesquisa para esse debate, eu queria convidar o Maurício e a Rafaela, que também vão fazer parte do debate, para discutir um pouco mais sobre a pesquisa em si, sobre as disciplinas menos valorizadas e mais valorizadas. Eu acho que só completando, assim, fazer só um comentário breve. A principal questão, assim, a reflexão que a gente deve levantar é o que é considerado sucesso, né? Como é que as crianças são educadas, né, de acordo com o que é o sucesso, né? Afinal de contas, por que os pais colocam as crianças nos colégios, afinal de contas? Por que é obrigado as crianças a irem para o colégio? Por que a gente é obrigado, né, a ir para o colégio? Porque, de alguma forma, seja a nossa família, nossos pais, os professores, enfim, tá todo mundo numa expectativa de que o jovem que está estudando ali seja o quê? Bem-sucedido. Mas, afinal de contas, o que é ser bem-sucedido, né? Assim, trazendo um pouco na perspectiva, talvez, dos povos nativos, assim, de saber vernacular também. O que é ter sucesso, afinal de contas, né? Isso eu acho interessante trazer para esse debate, assim, brevemente. Rafa, gostaria de acrescentar alguma... Eu gostaria, essa questão do sucesso foi uma coisa que eu também observei, é que esse conceito ele vai mudar de acordo com a sociedade que trabalha ele. O que a gente está trazendo aqui é que esse sucesso ele é visto por esses pais, esses educadores, até mesmo essas crianças, pelo olhar, né, pela lógica do capitalismo. Então, se você não tiver dinheiro em si, se você não conseguir conquistar uma formação ou algo do tipo, você necessariamente não tem sucesso, pelo olhar do capitalismo em si. Então, essa é a questão do sucesso nessa sociedade capitalista. E é justamente o que esses autores criticam. O sucesso ele está ligado a essa lógica que você só vai ser bem sucedido se você conseguir uma boa formação que te dê dinheiro, não é necessariamente qualquer formação, é uma que te dê remuneração adequada para o seu trabalho. E outras áreas do conhecimento são cada vez mais defasadas e não são consideradas um sucesso justamente por conta da forma como a nossa sociedade funciona. Era isso que eu queria, enfim, trazer a mais pra gente. E aí, eu acho, pegando um gancho nessa pauta muito boa que vocês levantaram, falando aí sobre essa valorização, né, de certas profissões e de certos profissionais em detrimento de outros, um tópico muito interessante na pesquisa que nós fizemos. As disciplinas menos valorizadas nas escolas foram artes, sociologia, filosofia, línguas estrangeiras e educação física. Essas três primeiras, né, arte, sociologia e filosofia, elas estão muito ligadas exatamente nesse sistema que nós estamos incluídos hoje, né? Então, quais são os profissionais que queremos formar, o que é ser um profissional e como esse modelo ele impacta primeiro as crises climáticas, né, o ambiente como um todo, o meio ambiente como um todo, o cuidado com a terra, o cuidado com o que nós temos hoje, e principalmente ele tem engatilhado aí muitos jovens e adolescentes desde o início da sua carreira estudantil, né, da sua carreira acadêmica, tem gatilhado muitos problemas psicológicos, e, enfim, ansiedade, e crise, exatamente com esse futuro que nunca chega e que nunca basta, né? É sempre muito insuficiente. O que traz dinheiro hoje. O que traz dinheiro hoje não necessariamente é o que nos traz prazer e qualidade de vida, né? Então também tem esse debate muito interessante. E aí tem essa realidade, inclusive com a educação física, que eu acho que é um tópico que a Rafa já tinha levantado, e que ela pode trazer aí, que eu acho bem interessante também. É bem curioso, afinal de contas, que escola ensina, né, o aluno a ser artista? Existe uma escola que ensina o aluno a ser artista, a passar pelos problemas, pelos estigmas que a carreira artística tem, né, às vezes ali de uma reflexão aí sobre essa questão da arte, né, infelizmente, apesar de hoje estar um pouquinho mais acessível, né, hoje a gente tem uma música aí que de repente algum jovem de periferia pode muito bem conseguir produzir e viralizar,
mas ainda assim, qual é a instrução que ele recebe para ser um artista de fato, né? É isso que eu queria trazer. Sim, em relação ao que você falou, em relação à arte em si, é basicamente o que eu ia trazer em relação à educação física. E aí, já nessas duas áreas, eu queria linkar e trazer a pergunta: como você acredita que a educação pode ser para o presente? Por quê? Porque eu trouxe a educação física justamente como uma forma de dizer que ela poderia ser um dos instrumentos para fazer com que a educação seja para o presente. Porque a educação física não é só recreação, não é uma matéria de recreação. É uma matéria que ajuda você a desenvolver o seu físico, esportes, enfim. E isso acontece no presente. E a arte é a mesma coisa. São coisas que você está fazendo, não só para o futuro, mas também para o presente. São dois conhecimentos que a gente vai adquirindo que dá para utilizar no próprio momento em si. Não necessariamente num futuro que a gente nem sabe, né, se vai ou não acontecer. Além disso, tem uma outra pergunta que é: qual é o papel da educação na sua opinião? E aí essa eu gostaria que vocês respondessem. Eu acho muito interessante essa pergunta, né, de qual o papel da educação na sua opinião. Nós tivemos umas respostas bem interessantes, no geral, né, como um todo, mas eu acho que a lógica principal aqui nessa, ao meu ver, né, depois de estudar um pouco do Krenak, depois de estudar um pouco sobre todo esse debate, a educação hoje, ela precisa ser uma educação criada para hoje, né? Eu acho que é muito de educação, ela precisa ser. Primeiro, nós precisamos debater o que é educação, o que é ser uma pessoa educada, ciente de que a partir dessa visão do que é ser educado, nós criamos uma pessoa civilizada e o que não é civilizado a gente quer excluir, né? Então, nós exatamente nesse lugar, então trazer a educação como um lugar de que todo o tipo de saber é aceito e que todo tipo de conhecimento é bem-vindo e que não necessariamente precisa estar dentro de um prédio, precisa estar dentro de um lugar, e principalmente questionar quem são as pessoas que nós queremos, quem são os adultos que nós queremos desenvolver, quem são os adultos que nós queremos ter no futuro, e principalmente olhar como esses impactos da educação que nós estamos desenvolvendo hoje pode trazer para o nosso físico, para o nosso psicológico e para a nossa saúde social como um todo, né? Então, acho que debater a educação, qual é o modelo de educação ideal hoje, porque a educação, o papel da educação, na minha opinião, é exatamente essa, é transformar esse universo que nós temos de excluir pessoas, trazer eles como pessoas que fazem parte desse sistema educacional, né? Trazer essas pessoas que nunca frequentaram uma escola e dizer, cara, você tem muito a saber, você tem muito a compartilhar, que é exatamente o que o Krenak fala. E, enfim, construir todo um ambiente mais saudável a partir daí, né? Que foi totalmente aí demolido por causa do capitalismo, por causa das futuras profissões que nós estamos criando, que acaba destruindo todo o ambiente que a gente vive. Então, só para a gente finalizar nessa lógica, né, do modelo, né, de educação hoje que nós achamos como ideal, né, qual o papel ideal, para nós finalizarmos aí o nosso projeto, nós gostaríamos de finalizar com uma frase também que é bem interessante do Ailton Krenak, que é: o que as nossas crianças aprendem desde o início é colocar o coração no ritmo da terra. E aí nós queremos fazer uma relação com esse tema, né, que nós viemos debatendo aí todo esse tempo, de que o futuro não existe, né, e quais cidadãos estamos querendo aí, estamos formando nesse modelo de educação. De agradecer a todos os participantes, agradecer a Rafa Domingues, né, e o Maurício que participaram aí do debate também, e todo o grupo que esteve por trás disso.